Olá, turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre alavancas no dia a dia, né? Em, em que momentos que a gente usa alavancas no nosso dia a dia, tá? A gente está falando sobre uma parte do estudo das ciências que são as máquinas, né? As chamadas máquinas simples, né? Algumas aulas eu já havia postado para vocês textos e videozinhos falando, né, do plano inclinado, né, que é uma das máquinas mais simples que são utilizadas com frequência no nosso dia a dia. E aí o plano inclinado inclui a chamada cunha, né, que é aquele formato assim, ó, são dois planos inclinados que vão formar a ponta das facas, né, que formam a ponta de um machado, né, os objetos cortantes eles têm um plano inclinado, um parafuso tem um plano inclinado, uma estrada que sobe uma montanha ou desce, dependendo do lado que você está, é um plano inclinado. E aí a gente começou a falar das alavancas, né? E ainda estamos falando das alavancas. As alavancas são um tipo de máquina extremamente importante para se conseguir realizar um trabalho com menos esforço. As máquinas fazem isso, né? As máquinas simples. A alavanca é mais fácil a gente relacionar se, por exemplo, eu preciso suspender um peso, né? Eu coloco uma alavanca para conseguir suspender esse peso, né? Uma gangorra, por exemplo, é um sistema de alavanca. A gente comentou também que uma alavanca ela tem três partes fundamentais, né? Um ponto de apoio, um ponto de força que eu faço, que é a chamada força potente, que é a potência que eu faço, né? E um outro ponto que a gente chama de força resistente, que é aquele objeto que eu quero suspender, que é aquela força que é contrária à força que eu faço, né? Em função da posição dessas partes, né, desses pontos, ponto de apoio, ponto da força potente ou ponto da força resistente, a gente tem tipos de alavancas. Isso vocês também já viram, né? São três tipos: interfixas, interresistentes e interpotentes. O inter quer dizer no meio, entre. Então, para lembrar, interfixa, o que é fixo está no meio. O ponto de apoio está entre as duas forças, certo? Interfixa é, por exemplo, uma gangorra. O ponto de apoio está de um lado e as duas forças estão nas extremidades. Uma tesoura é assim também, né? Esses desenhinhos mostram aonde está a força, né, chamada força potente, aqui representada só por F, e aonde está a força resistente, né? Aqui uma alavanca, um guindaste, né? Uma máquina que trabalhe e faça força, né? Neste lado, ela está, na verdade, trabalhando um sistema de alavancas. Interresistente, a força resistente está no meio, inter é meio. Então aqui o carrinho de mão, né, quando você vai suspender, você faz uma força aqui para suspender essa força resistente. O apoio está lá na frente. O carrinho de mão é até uma máquina que já usa o sistema de alavanca e usa também o sistema de roda, né? Que daí você empurra, mas primeiro você levanta e depois você empurra. Os movimentos do corpo são movimentos de alavanca. Interpotente é quando a força potente, aquela força que eu faço, está no meio. Então, uma pinça é assim, né? Para pescar é assim, você apoia a vara de pescar, né, numa extremidade e puxa com a outra o peixe que vai oferecer a resistência. Tá? São vários tipos de sistema de alavanca nessas ferramentas, né, de uso do dia a dia: a tesoura, o alicate, um martelo, né, uma chave de fenda, né, são vários instrumentos que usam esse sistema de alavanca. Toda a movimentação do nosso corpo, dos nossos ossos, as articulações, elas também seguem um mecanismo de alavancas, né? Eu tenho um ponto de apoio e eu faço um movimento, né, de músculos, que é a força que eu faço, contra, por exemplo, a gravidade. Eu ficar na ponta do pé, eu estou tendo a força resistente à gravidade.
a força potente, aqui no caso o desenho, ficou bem no cantinho aqui, ó, mas dá para ver, o músculo está aqui atrás, ele suspende o calcanhar, né? A resistência é bem na gravidade aqui, ó, né? Eu suspendendo um peso com a mão, tá aqui, ó, a resistência está na minha mão, o cotovelo é o ponto de apoio e o músculo está ligado aqui no antebraço, aqui, né? Tá ligado aqui, ó, o músculo, então é aqui que é a força potente. Todos os movimentos do corpo, eles seguem um padrão de alavancas. E aí a atividadezinha de hoje é o seguinte: o que tem a ver com o nosso dia a dia? Eu quero que vocês identifiquem 3 objetos, equipamentos ou ações, movimentos que vocês façam, algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço que vocês estão fazendo em casa, algum tipo de aparelhinho, de parte de um móvel, né? Será que é a tua porta? Será que é a tua janela? Será que, né, a gaveta, o portão? O que pode funcionar num sistema de alavancas? Vocês vão precisar pensar, observar, né, em casa, os objetos, os movimentos que vocês fazem, para poder identificar 3 exemplos que sejam sistemas de alavanca. Não pode ser esses exemplos aqui, não vai dizer que usa tesoura, ou que usa martelo, ou que ficou na ponta do pé. Esses exemplos que estão aqui, nesse quadrinho, não valem. Vocês vão ter que pensar em 3 outros exemplos que vocês usem em casa, né? Fora esses exemplos aqui, tá? Não pode dizer que pesca em casa, não. Então, além de vocês dizerem, né, o que é o objeto ou ação, né? Eu faço isso. Esse tipo de movimento é alavanca tal. Entenderam? Pode fazer por desenho, né, ou desenhar o objeto. Eu até vou arrumar aqui, ó, esses desenhos ou ações, né? Uma dica é a gente pensar no nosso corpo, que também segue padrão de sistema de alavancas. O áudio ficou um pouco longo, tá? Mas a atividade para vocês fazerem tá ali para vocês pensarem. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço para vocês.